Em 1929, uma freira francesa barrou uma menina de 6 anos de estudar numa escola do Rio de Janeiro. Não por notas, não por comportamento. O motivo era esse. Ela era filha de ator de teatro. E não parou aí, porque quando o pai foi pessoalmente até a escola perguntar o porquê, a Madre Superiora completou com toda a tranquilidade do mundo. O colégio também não recebia pessoas de cor, e isso não era uma regra velada. Não era um hábito que todo mundo sabia, mas ninguém falava. Estava escrito no estatuto, oficial, assinado. Uma escola religiosa, de freiras, com racismo redigido como política institucional. O pai dessa menina não engoliu em seco. Foi direto aos jornais. E o Brasil inteiro parou para discutir. Esse pai se chamava Procópio Ferreira, o homem que o Brasil esqueceu, mas que foi o maior ator do século XX. Tão famoso que perdeu o sobrenome, igual a Pelé, igual a Ayrton. Um homem que foi expulso de casa pelo próprio pai aos 18 anos, começou num circo mambembe sem ter onde dormir e acabou sendo convidado pelo maior diretor de teatro da França para atuar em Paris. Essa é a história que ninguém te contou. E ela começa agora. E se você ainda não se inscreveu no canal Dossiê VIP, faz isso agora, aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Aqui tem investigação. Todo dossiê que a gente lança, você vai ser o primeiro a saber. Fica comigo até o final porque o que vem aí vai te surpreender. Para você entender o tamanho dessa história, eu preciso te levar de volta ao começo do século XX. Sem celular, sem internet, sem streaming, sem nada disso. O que existia de entretenimento no Brasil era basicamente 3 coisas: a praça, o botequim e o teatro. E o teatro era o rei. Não era nicho, não era coisa de elite intelectual. Era o entretenimento de massa. Era o que hoje seria o Netflix, o YouTube, a Globo e o TikTok juntos num único lugar. Quem dominava o palco dominava o imaginário do país. E não era só diversão, era poder. As companhias teatrais viajavam de cidade em cidade pelo Brasil inteiro, do Rio a São Paulo, de São Paulo ao Recife, do Recife a Belém. Era um circo permanente, um nomadismo que misturava arte com negócio, genialidade com sobrevivência. E nesse Brasil é que nasceu o nosso personagem. Em 8 de julho de 1898, no Rio de Janeiro, no mesmo dia em que a Igreja Católica comemorava o dia de São Procópio, nasceu João Álvaro de Jesus Quental Ferreira, filho de Francisco Firmino Ferreira e de Maria de Jesus, 2 portugueses da Ilha da Madeira que tinham atravessado o Atlântico em busca de uma vida melhor no Brasil. O pai trabalhava duro, era um homem de princípios firmes, de valores conservadores, daqueles que acreditavam que o caminho para uma vida digna passava obrigatoriamente por uma profissão respeitável. Advogado, médico, engenheiro. Algo concreto, algo que desse status, algo que fizesse a família se orgulhar. E João parecia estar no caminho certo. Era inteligente, estudioso, entrou na faculdade de Direito. O pai devia estar satisfeito. Mas João tinha um segredo. Enquanto frequentava a faculdade de Direito de dia, João se matriculou escondido na Escola Dramática Municipal do Rio de Janeiro. Queria ser ator. Adorava o teatro desde criança, sentia que era para aquilo que ele tinha nascido. Mas sabia que se o pai soubesse, o mundo iria acabar ali mesmo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o pai descobriu, a reação foi imediata e sem apelação. Porta na cara. Com 18 anos, sem dinheiro, sem teto, sem plano B, João Álvaro de Jesus Quental Ferreira estava na rua. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão que ia mudar a história do teatro brasileiro. Ele não voltou atrás, não pediu desculpa, não foi implorar para o pai. Ele escolheu um nome artístico, Procópio, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento. E foi em frente, mas antes de chegar ao palco de verdade, ele precisava sobreviver. E o lugar que aceitou um ator sem nome, sem dinheiro e sem currículo foi o circo-teatro. O circo-teatro era exatamente o que o nome sugere. Um circo que também fazia peças de teatro. No mesmo espaço onde tinha acrobata, malabarista e palhaço, tinha também uma montagem teatral, geralmente uma comédia curta, popular, cheia de humor físico.
Era o entretenimento das classes populares, das pessoas que não tinham dinheiro para frequentar os teatros mais finos do centro da cidade. E para muitos atores formados, trabalhar no circo-teatro era humilhante. Era o fundo do poço da carreira artística. Para Procópio, era a melhor escola do mundo. Porque no circo-teatro, você não tem um público que foi lá especificamente para te ver. Você tem um público que foi ver palhaço, que foi ver acrobata e que de repente está na sua frente enquanto você tenta fazer uma peça de teatro. Se você não segurar esse público em 30 segundos, você perde. Não tem segunda chance. Não tem aplauso educado. Ou você prende, ou você é ignorado. E Procópio aprendeu ali, na base do erro e do acerto, noite após noite, cidade após cidade, o que nenhuma escola dramática do Brasil ensinava. Como pensar como o público pensa. Como antecipar o que o público quer sentir antes que ele mesmo saiba. Ele disse uma vez numa entrevista, uma coisa que eu acho que é uma das frases mais inteligentes que qualquer artista já disse sobre o ofício de se comunicar. Disse que o sucesso chegou quando ele parou de pensar com a própria cabeça e começou a pensar com a cabeça do público. Pensa nisso. Isso não é só sobre teatro. Isso é sobre qualquer pessoa que cria qualquer coisa para qualquer audiência. Procópio entendeu isso em 1917. A maioria das pessoas ainda não entendeu. Em 1917, com 19 anos, Procópio estreou profissionalmente no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. A peça se chamava Amigo, Mulher e Marido. Ele fazia o papel de um criado, o menor papel possível, mas ele estava no palco e não parou mais. Nos anos seguintes, Procópio passou por várias companhias, a Companhia Dramática Nacional, a Companhia de Operetas do Teatro São Pedro, a Companhia Brasileira de Comédia. Ele absorvia tudo como uma esponja, observava os atores mais velhos, estudava o que funcionava com a plateia, testava novas formas de timing cômico, experimentava como um gesto mínimo podia arrancar uma gargalhada, que uma careta exagerada não conseguia. E foi nesse período que ele desenvolveu algo que ficou famoso no mundo do teatro brasileiro: a técnica do círculo de giz. O círculo de giz era uma regra antiga do teatro que dizia que no meio do palco, num espaço marcado com giz, só o primeiro ator podia agir com total liberdade. Os coadjuvantes ficavam respeitosamente afastados, sem invadir aquele círculo, sem disputar a atenção do público com o protagonista. Procópio não só conhecia essa regra, como a usava com maestria. Ele dominava o centro do palco como se fosse território conquistado. E a voz? Ah, a voz dele. Os críticos da época ficavam encantados com a riqueza vocal de Procópio. Não era uma voz bonita no sentido convencional. Era uma voz que ele usava com precisão cirúrgica, variando o tom, o ritmo, a intensidade, usando as pausas como instrumento tanto quanto as palavras. Um simples revirar de olhos, acompanhado de uma frase dita do jeito certo, podia levar a plateia ao delírio. Em 1919, 2 anos depois de estrear, veio a consagração. Ele fez o papel de moleque fogueteiro na comédia sertaneja Juriti, de Viriato Correia. E foi ali que o Brasil conheceu Procópio de verdade. A crítica elogiou. O público encheu o teatro. E Procópio Ferreira, não João, não o filho do português, não o ex-aluno de direito, nasceu para a história. Em 1924, Procópio fez o que qualquer gênio com visão faz quando percebe que é bom demais para ser coadjuvante de outros. Abriu a própria empresa. A Companhia Procópio Ferreira estreou em São Paulo com a peça Dick, de Max Dearly. E a partir daí, durante mais de 30 anos, Procópio foi ao mesmo tempo produtor, diretor, primeiro ator e rosto da sua companhia. Era tudo. Era o dono do circo, o palhaço principal e o homem que pagava as contas. E o jeito como ele trabalhava era absolutamente único. Durante os ensaios da companhia, Procópio não aparecia. O elenco ensaiava sem ele. E para marcar o espaço onde ele ficaria no palco, usavam uma cadeira. Uma cadeira representava o maior ator do Brasil nos ensaios. Ele chegava na estreia, entrava no palco na frente do público pela primeira vez e dominava a peça inteira como se tivesse ensaiado durante meses.
porque para ele o único ensaio que importava era o ensaio com o público. Era ali que a peça ganhava vida de verdade, e ele sabia isso melhor do que qualquer pessoa. Nessa época, a Companhia Procópio Ferreira virou uma potência. Viajavam pelo Brasil inteiro, lotavam teatros do Rio ao Nordeste, do Sul ao interior de São Paulo, e Procópio descobriu algo que o separava definitivamente dos outros atores da sua geração. Ele lançava autores. Ele não se contentava em fazer peças consagradas. Ele lia textos de dramaturgos novos, apostava nos que ele achava que tinham talento e os colocava em cartaz. Mais de 27 autores brasileiros estrearam com ele. 27. Isso é raro em qualquer época da história do teatro. E foi essa abertura para novos autores que levou ao maior encontro da sua carreira. Joracy Camargo era dramaturgo, jornalista e professor. Já tinha escrito algumas peças, já era um nome respeitado na cena cultural do Rio. E ele tinha uma amizade com Procópio. Certa vez, lendo o jornal à noite, Joracy se deparou com uma reportagem sobre mendigos nas ruas do Rio de Janeiro. Aquilo ficou na cabeça dele. Um mendigo como protagonista. Um homem que a sociedade descarta, que fica invisível na porta de uma igreja pedindo esmola, mas que por dentro tem uma inteligência filosófica afiada. Uma visão de mundo que envergonha qualquer pessoa bem vestida que passa por ele sem olhar. Joracy escreveu a peça. Escrevia em imensos rolos de papel. Esse era o jeito dele de trabalhar. Quando terminou, mandou para Procópio. O título original era Uma Esmola pelo Amor de Deus. Procópio leu, gostou, mas achou o título grande demais. Sugeriu a mudança. E assim a peça ganhou o nome pelo qual ficou conhecida no mundo inteiro. Deus lhe pague. Estreou no dia 30 de dezembro de 1932, no Teatro Boa Vista, em São Paulo. Procópio interpretava o mendigo. Um homem que foi operário, teve um invento roubado pelo patrão, foi preso injustamente e acabou nas ruas. Mas em vez de ser destruído por isso, ele encontrou na mendicância uma filosofia de vida. E no palco, em forma de comédia, fazia críticas à sociedade brasileira que jamais tinham sido feitas tão diretamente num teatro. Era a primeira vez que o Teatro Nacional usava o humor para questionar o sistema. Era o nascimento do teatro social no Brasil. O impacto foi imediato e devastador, no bom sentido. O público lotou. A crítica elogiou, e a peça foi para frente de um jeito que nem Procópio nem Joracy tinham previsto. Foi para outros estados, foi para outros países. Grupos da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, montaram a peça. Em 1936, a Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, incluiu Deus lhe pague no currículo dos estudantes de língua portuguesa como literatura obrigatória. A peça foi traduzida para japonês, hebraico, francês, inglês, ídish e espanhol. E Procópio, durante 30 anos, continuou fazendo o papel do mendigo. Ao todo, foram mais de 3.600 apresentações da mesma peça, com o mesmo ator, em cidades diferentes, países diferentes, décadas diferentes. E ele escreveu no prefácio da edição em livro: Deus lhe pague é a grande obra cultural do teatro brasileiro. Não foi o crítico que disse isso. Foi ele. E ele tinha razão. Mas eu preciso parar aqui e te contar uma história que aconteceu fora do palco. Uma história que revela o Brasil que Procópio estava enfrentando enquanto subia nos palcos e se tornava famoso. Porque enquanto ele enchia teatros e criava obras que iam durar décadas, o país mostrava para ele o que realmente pensava dos artistas de teatro. E o alvo não foi ele, foi a filha dele, uma menina de 6 anos chamada Bibi. Era 1929. Procópio já era um ator reconhecido e respeitado no Rio de Janeiro. Ele quis matricular a filha no Colégio Sion, em Laranjeiras, um dos colégios mais conceituados da cidade, administrado por freiras francesas, uma escola de elite, uma escola para famílias de posição. E Procópio era um homem de posição, ou pelo menos achava que era. Antes que a matrícula fosse confirmada, o colégio mandou avisar por telefone que uma carta chegaria pelo correio. Procópio, impaciente, foi pessoalmente até lá e recebeu a notícia da própria Madre Superiora, uma tal de Marie Gaëtan, freira francesa,
que mal tinha chegado ao Brasil e já entendia tudo sobre quem merecia e quem não merecia estudar numa escola de elite. A matrícula de Bibi tinha sido indeferida. Motivo: ela era filha de artistas teatrais. Procópio ficou em choque e perguntou por quê. A freira explicou com toda a serenidade do mundo. Quando me disseram que a senhorita era filha de artistas, eu supus que a arte do senhor era outra. De teatro não admitimos ninguém. Mas não parou aí, porque a Madre Superiora completou: também não recebemos pessoas de cor, embora oriundas de famílias de sociedade. Para que fique claro, o colégio não só discriminava filhos de atores. Ele também proibia formalmente a matrícula de pessoas negras. E isso não era uma regra não escrita, não era um hábito velado daqueles que todo mundo sabia, mas ninguém falava. Estava no estatuto da escola. Escrito, oficial, assinado. Uma escola religiosa, administrada por freiras, com discriminação racial redigida formalmente como política institucional. Procópio saiu de lá e foi direto aos jornais. No dia seguinte, o Brasil todo sabia. A polêmica foi enorme. Artigos, notas, cartas ao editor, protestos públicos. Intelectuais, artistas e escritores tomaram partido. E a resposta pública de Procópio ao colégio ficou para a história. Ele disse que do colégio Sion saíam, e olha essa frase: ignorância dourada, bonecas de luxo com pouca instrução, mas imbuídas de muitos hábitos de riqueza, que se tornam contraproducentes na vida real, porque nem sempre essas moças encontram rapazes ricos para casar. Poetas escreveram em defesa de Bibi nos jornais. Um deles terminou o texto assim: em todo o caso, Bibi, só tens a agradecer esse gesto que te evitou contrair costumes tão hipócritas. O estigma reverteu a quem não te aceitou. Várias escolas do Rio se ofereceram para receber Bibi imediatamente. Procópio, muito prudente, escolheu uma escola laica, sem inspiração religiosa nenhuma, e matriculou a filha na Anglo-American School em Botafogo. E fez mais. Mandou Bibi estudar em Londres. A menina que uma freira achou que não merecia estudar numa escola de elite foi estudar na Europa. Aprendeu várias línguas, aprendeu teatro, dança, música. Voltou para o Brasil como uma artista completa e se tornou uma das maiores divas da história do teatro e da música brasileira. A escola que a rejeitou entrou para a história como símbolo de preconceito. A filha que ela rejeitou entrou para a história como lenda. Agora me deixa te falar do que realmente fazia Procópio ser impossível de ignorar. Porque até agora eu falei da carreira, da companhia, das peças, dos escândalos, mas tem uma questão que fica no ar e que eu preciso responder diretamente. Como esse homem se tornou o maior ator do Brasil, sendo o oposto físico de tudo que se esperava de um protagonista? Naquela época, o galã de teatro seguia um modelo muito claro: alto, bonito, voz grave, porte elegante, cabelo bem posto, rosto atraente. Era o padrão. Era o que o público esperava do primeiro ator de uma companhia. Procópio era o oposto em tudo. Era baixinho, era gordo, tinha um nariz tão grande e tão famoso que virou marca registrada, praticamente um personagem à parte. Não tinha pescoço, ou pelo menos era o que parecia quando ele ficava de perfil. Era o anti-galã perfeito em cada detalhe físico. E mesmo assim os autores brigavam para escrever peças para ele. Mesmo assim o público lotava o teatro qualquer dia da semana. Mesmo assim, as mulheres da plateia ficavam encantadas, porque Procópio tinha algo que nenhum galã bonito daquela época tinha no mesmo nível: presença. Aquela coisa que não se explica completamente, não se ensina em escola, não se finge bem por muito tempo. Quando Procópio entrava num palco, a sala inteira sentia. Não precisava falar nada. Não precisava fazer nada. O espaço mudava. A atenção se reorganizava. E o crítico mais importante do teatro brasileiro da época, Décio de Almeida Prado, registrou isso de um jeito que ficou para a história. Escreveu que por quase 3 décadas Procópio reinou inconteste. Era o ator mais engraçado de um teatro que se queria unicamente cômico, e que ele recebera a mais alta homenagem que a opinião pública brasileira presta aos seus grandes homens. Perdera o sobrenome.
Quando se falava em Procópio, ninguém tinha dúvida de quem se tratava. A filha Bibi certa vez o flagrou na frente do espelho do camarim, enumerando em voz alta os próprios defeitos físicos, um por um. Ela tentou contradizê-lo, e ele virou para ela e disse aquela frase que é uma das mais inteligentes e poderosas que qualquer artista já disse sobre si mesmo: sei exatamente o que sou, mas sei também exatamente o que dou. Pensa nisso devagar. Num mundo que te diz que você precisa ser bonito, jovem, magro, perfeito, com a estética certa e o rosto certo para ser levado a sério, esse homem olhava para o próprio nariz enorme no espelho, ria da situação e ia lá lotar o teatro. Porque ele sabia que o que ele dava, a presença, o talento, a capacidade de fazer aquela plateia sentir alguma coisa, era muito maior do que qualquer detalhe físico. Se essa história está te tocando, deixa o like agora. Isso me ajuda a trazer mais histórias esquecidas como essa. Em 1945, o maior diretor de teatro da França foi ao Rio de Janeiro. Chamava-se Louis Jouvet. Era uma lenda viva do teatro europeu. Tinha trabalhado com os maiores dramaturgos, tinha levado peças francesas por todo o mundo, era o nome mais respeitado da cena teatral parisiense. E ele foi assistir a Procópio no palco. Procópio estava fazendo O Avarento, de Molière, em português, no Rio de Janeiro. E Jouvet ficou tão impressionado com o que viu, que fez algo que nunca tinha feito na vida. Escreveu uma carta pessoal, com o próprio punho, convidando um ator estrangeiro para atuar numa produção francesa em Paris. O papel era Sganarello, em Dom Juan, de Molière. Jouvet escreveu na carta que depois de ver Procópio em cena, não conseguia imaginar outro ator no papel. Paris, a capital cultural do mundo, o maior diretor de teatro da França. Um convite pessoal com nome na carta. Qualquer ator do mundo teria dado um jeito de dizer sim. Procópio recusou. Por quê? Porque aceitar o convite significava ir a Paris como ator convidado numa companhia francesa. Significava ser parte do elenco de outra pessoa. Significava não ser o primeiro ator. Significava ter um encenador acima dele tomando decisões que ele achava que eram prerrogativas exclusivas dele. Procópio não admitia ser coadjuvante de ninguém, nem na França, nem em Molière, nem em Paris. Ou ele era o primeiro, o absoluto, o dono do palco, ou ele não ia. Tem gente que lê isso e vê arrogância. Eu leio isso e vejo consciência. Ele sabia exatamente quem era e o que precisava para criar no melhor nível. E se abrir mão disso significava perder Paris, ele perdia Paris. Por quase 30 anos, Procópio reinou sem contestação séria. Era o primeiro ator do Brasil e todo mundo sabia. Aí chegou 1948. E com aquele ano chegou uma virada que mudou o teatro brasileiro para sempre. Foi fundado o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Uma companhia nova, com métodos europeus, encenadores estrangeiros, disciplina de palco rigorosa. Exigia que o ator decorasse cada linha do texto antes dos ensaios. Exigia que o ator seguisse as indicações do diretor em cada detalhe da sua performance. Exigia que o ego fosse subordinado ao espetáculo coletivo. Imagina você ser o criador de conteúdo mais seguido do Brasil por 30 anos, aquele que definiu o que é entretenimento, aquele cujo nome basta. E de repente chega uma geração nova, com uma linguagem completamente diferente, dizendo que seu formato está ultrapassado. Foi isso que aconteceu com Procópio. E o atrito foi real. O novo teatro dizia: o ator precisa de um encenador para criar, precisa de disciplina, precisa de método. Procópio respondia que ele se fizera no palco e ao contato com o público, e que esses eram os únicos mestres que reconhecia como legítimos. Não havia espaço para acordo. Eram duas filosofias opostas sobre o que era o teatro e o que era o ator, e Procópio ficou para trás da moda. Os críticos mais jovens diziam que ele era ultrapassado, que seu estilo era antiquado, que o teatro havia evoluído, e ele não. E Procópio continuou lotando o teatro, porque o público não leu os críticos. O público foi lá e gargalhou e aplaudiu e saiu falando que tinha passado a melhor noite dos últimos meses. Nos anos 60, ele desfez a companhia.
e passou a atuar como convidado em espetáculos de outros. Em 1969, remontou O Avarento de Molière mais uma vez. Em 1973, com 75 anos, montou um texto que ele mesmo escreveu, O Vendedor de Gargalhadas, e ficou em cartaz até 1978, com 78 anos, em cartaz, vendendo ingresso, lotando teatro. Procópio era um homem de palco, mas também era um homem de paixões intensas fora dele. Casou-se várias vezes, sempre com mulheres do mundo artístico. Primeiro com a bailarina espanhola Aida Izquierdo, mãe de Bibi. Depois com a atriz Norma Geraldi. Depois com a atriz Amilta Rodrigues, com quem teve 3 filhos, Maria, João Procópio Filho e Francisco de Assis Procópio Ferreira. Teve um relacionamento com a atriz Lígia Monteiro, de quem nasceu a jornalista e diretora Lígia Ferreira. E do romance com a musicista Celecine Nunes, nasceu a cantora Mara Silvia. Ao todo, 6 filhos, com 6 pessoas diferentes, em diferentes fases da vida. Era um homem que amava com a mesma intensidade com que atuava, sem meio termo, sem moderação, tudo ou nada. E havia uma coisa que ele carregava com ele por toda a vida, o senso de humor sobre si mesmo. Não era falsa modéstia, não era aquela humildade performática, de quem no fundo quer elogio. Era lucidez genuína. Ele sabia exatamente os próprios limites, sabia exatamente os próprios defeitos, físicos, pessoais, artísticos, e escolhia não deixar que nenhum deles fosse maior do que o que ele tinha a oferecer. É impossível não admirar isso. Num mundo onde as pessoas gastam energia imensa tentando esconder as próprias fraquezas, Procópio as enumerava no espelho e depois ia trabalhar. 62 anos de carreira, mais de 500 personagens, mais de 450 peças, de todos os gêneros, do teatro de revista à tragédia grega. O ator que mais interpretou peças nacionais em toda a história do teatro brasileiro. O homem que lançou mais de 27 dramaturgos. O criador que sugeriu o título da peça que inaugurou o teatro social no Brasil e que foi traduzida para 7 idiomas e encenada em 4 continentes. Também escreveu teatro, 9 peças originais, entre elas Briga em Família, Arte de Ser Marido e O Vendedor de Gargalhadas. Fez cinema, aparecendo em filmes como O Comprador de Fazendas, baseado em Monteiro Lobato, e Berlim na Batucada. Na televisão participou de novelas na TV Excelsior e na TV Tupi nas décadas de 60 e 70. E hoje tem um teatro com o nome dele em São Paulo, na Rua Augusta, construído em 1948, que existe até hoje. Um teatro com o nome de um homem que foi expulso de casa porque queria trabalhar no teatro. A filha que uma freira considerou indigna de uma escola de elite se tornou Bibi Ferreira, que cantou nos maiores palcos do mundo, se apresentou no Lincoln Center em Nova York com 90 anos de idade, foi considerada uma das 10 grandes mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro. Procópio morreu em 18 de junho de 1979, no Rio de Janeiro, aos 80 anos. Estava internado há semanas com pneumonia que evoluiu para enfisema pulmonar. Às 17 horas daquela segunda-feira, o maior ator do teatro brasileiro do século XX foi embora, sem sobrenome necessário, sem filtro, sem rede social, sem rosto de galã, sem nada que o mundo de hoje exige de quem quer ser famoso. Apenas com o que ele mesmo definiu melhor do que qualquer biógrafo poderia. Sei o que sou, mas sei o que dou. Lembra que lá no começo eu disse que tinha um detalhe dessa história que quase ninguém sabe? É esse. O convite de Louis Jouvet para Procópio atuar em Paris foi um dos maiores convites que um ator brasileiro já recebeu na vida. E ele recusou porque não estava disposto a ser coadjuvante de ninguém. Nem na França, nem em Paris, nem com Molière. E sabe o que é mais interessante nisso? Ele nunca demonstrou arrependimento. Nunca falou que deveria ter ido. Nunca disse que foi um erro. Porque para ele, abrir mão da liberdade total no palco, em troca de qualquer outra coisa, mesmo Paris, mesmo a consagração europeia, não era um negócio que fazia sentido. Ele sabia o que era, e sabia o que dava. E para ele, isso era suficiente. Se você chegou até aqui,
Você conhece agora um dos maiores gênios esquecidos do Brasil. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história hoje. E me conta nos comentários, qual parte da história de Procópio te surpreendeu mais?